Jesus. Amém. Você já pode glorificar o nome do Senhor. Amados do Senhor, nós temos como tema do nosso culto de ensino desta noite: alegrai-vos. Palavra que Deus falará ao nosso coração. Você que tem Bíblia, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 4. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. A palavra que Deus Ele tem para o nosso coração nesta noite. Amém? Todos já localizaram o texto sagrado? A palavra do nosso Deus nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Permaneça com sua Bíblia aberta. Feche os teus olhos. Pai, damos-te graças por esta palavra, Pai. Te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos alimenta com este maná do céu. Mais uma vez o Senhor nos edifica, nos fortalece, nos anima e nos encoraja por meio da tua palavra. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, adorando, louvando a Deus da maneira como o Espírito Santo tocar em teu coração. Quando nós pensamos em alegria, o que vem à nossa mente é simplesmente uma expressão facial ou uma ação emocional. Mas o sentido bíblico, alegria não é simplesmente um bom humor ou uma expressão facial de satisfação. O que o apóstolo Paulo estava falando à igreja dos Filipenses não era sobre um bom humor, não é isso? É óbvio que o crente que ele tem Jesus na vida, ele é um crente bom-humorado, não é pessoa má-humorada. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja dos Filipenses, e quando nós lemos por completo esta carta, nós percebemos que por inúmeras vezes o apóstolo ele fala de alegria. E nós podemos resumir a carta aos Filipenses em uma palavra: alegria. O apóstolo Paulo por duas vezes ele dá ênfase nesta ordem. O versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele não está aqui neste momento falando de um bom humor. Ele não está falando de uma reação emocional, sentimental, momentânea, condicional. Mas o apóstolo estava falando de um estado de espírito e uma posição espiritual que somente os crentes fiéis em Jesus podem ter. A maior expressão, uma das maiores expressões da nossa fé em Jesus é esse estado de espírito, é esta posição espiritual de alegria. E quando nós falamos em alegria espiritual,
Nós não estamos desconsiderando as muitas lágrimas, as aflições, as dificuldades, as tristezas que nos aparecem em momentos da nossa vida. Mas quando nós falamos desta alegria, nós estamos falando de um estado permanente do nosso espírito. Nós estamos falando de uma paz que não pode ser assaltada por nada que esteja em nossa volta. Nós estamos falando de uma posição espiritual na qual o próprio Senhor Jesus, ao nos salvar, nos colocou. É possível que um crente, mesmo com o rosto molhado de lágrimas, esteja alegre. Porque alegria, no conceito espiritual e bíblico, não tem a ver, eu digo outra vez, com expressão facial, irmãos, nem com reação emocional. É por isso que o apóstolo Paulo, no imperativo, ele diz: alegrai-vos, é uma ordem de Deus, alegrai-vos. É como se, em outras palavras, o apóstolo falasse: tomai a posição que vos foi concedida por Jesus ao salvar a sua alma. É uma coisa que nenhum homem, nenhuma mulher, nem os anjos, nem os demônios, nem as circunstâncias da vida podem nos roubar, que é esta alegria no nosso ser, esse estado de espírito. Essa paz, ela não é uma paz exterior, não é uma quietude exterior, não está condicionada à circunstância que eu estou. Se a circunstância estiver bem, eu tenho uma paz dentro de mim, não. Esta paz, ela está bem tatuada em nosso ser, no âmago do nosso espírito, ela está impregnada e nada consegue roubá-la. Todo cristão que leva isto em consideração, ele é um cristão forte. Eu não digo que um cristão forte é um cristão que não chore. Jesus chorou. Um cristão forte não é um cristão que não se entristece. Jesus se entristeceu. O cristão forte não é um cristão que não fica aflito. Jesus ficou aflito. Mas um cristão forte é o cristão que, mesmo passando pelas circunstâncias adversas da vida, esta alegria, esse estado de espírito, esta posição espiritual, ela permanece. A alegria que nós temos dentro de nosso ser, esta alegria que o apóstolo Paulo está falando, ela não é uma alegria advinda das coisas da terra, não é uma alegria que vem dos lábios do homem, de boas notícias, não é uma alegria que vem daquilo que está à nossa volta, mas é uma alegria que vem do próprio Deus. E esta alegria que vem do próprio Deus para dentro do nosso ser, ela permanece, ela nos dá força para permanecer em pé, para enfrentarmos toda e qualquer tipo de situações. A Bíblia diz no livro de Neemias, abra sua Bíblia se você tiver. Em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, a Bíblia diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si.
porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Qual era o contexto? O povo estava voltando do exílio e se instalando novamente em Jerusalém. E um certo dia Neemias e Esdra vai fazer a leitura da lei. E quando eles começam a fazer a leitura da lei, o povo se conscientiza da situação em que eles estavam. Eles haviam pecado contra Deus, e aí todo mundo se desaba a chorar, a se entristecer. O interior do povo se enche de medo. Medo da ira de Deus, medo da fúria de Deus. Mas aí a Bíblia nos diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que Neemias estava querendo dizer com isso? Olha, se vocês permitirem que esta paz de espírito, esse estado de espírito, esta posição de privilégio espiritual parta de dentro de vocês, e o medo se apodere de vocês, vocês não terão nenhuma força, vocês não terão nenhum vigor. Irmãos, durante a nossa caminhada, nós enfrentamos grandes problemas, várias aflições, muitos inimigos, muitas palavras contraditórias. E a única coisa que irá nos motivar e nos encorajar é a alegria do Senhor que habita em nosso ser. Então, o que é a alegria do Senhor? É a minha fé, a minha confiança em Deus. É por isso que eu posso chorar? Posso, mas o que eu não posso é perder a fé em Deus. Eu posso me entristecer? Posso. O que eu não posso é perder a minha confiança de que Deus resolverá aquilo que entristece o meu coração. Porque se eu perder isso, eu vou perder as minhas forças. Eu não vou conseguir enfrentar os momentos de enfermidade. Eu não vou conseguir enfrentar os momentos de problemas financeiros, emocionais. Todos aqueles problemas que me rondam, eu não vou ter força para enfrentar esses problemas. Por quê? Porque não há a alegria de Deus dentro de mim. A alegria de Deus é a coragem do Espírito Santo, é a motivação do Espírito Santo. É aquele crente que ele chora, ele até está preocupado, mas dentro dele há esta alegria gritando: vai dar tudo certo, porque Deus está comigo, Deus é na minha vida, Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir o caminho, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai fazer a mudança. Eu não posso perder esta alegria dentro de mim. Se eu perder, perdi as forças. Eu perdi as forças. Então, Neemias estava dando início a um projeto de restabelecimento na Terra Santa, Jerusalém. Mas para que aquele projeto desse prosseguimento, o povo precisava de quê? De força. Mas como ter força se não há alegria do Senhor dentro? Por isso que ele diz: a alegria do Senhor é a força de vocês. Querido, não perca esta alegria do Senhor. Não perca esse estado de espírito que somente o cristão fiel e verdadeiro ele tem dentro de si, que lhe dá capacidade para saltar muralhas, lhe dá capacidade para derrubar gigantes, lhe dá capacidades para enfrentar exércitos de inimigos.
Somente os que têm a alegria do Senhor dentro de si é que conseguem avançar. Somente esses conseguem. Somente esses conseguem permanecer. Os demais que não têm a alegria do Senhor dentro de si, eles não conseguem avançar, eles não conseguem permanecer. É por isso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É esta alegria que vai nos impulsionar. É esta alegria que vem de Deus para o meu coração, para dentro do meu ser, que vai me impulsionar, que vai me fazer sobreviver em tempos difíceis, em tempos de tentações, em tempos de tribulações, em tempos de aflições. É esta alegria que vem de Deus que vai me impulsionar. Quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. A Bíblia diz desta maneira: ainda que a figueira não floresça, ainda que o que, irmão? Figueira. Nem haja fruto na vide. Na onde? Na vide. O produto da oliveira minta. O produto do quê? E os campos não produzem o mantimento. O quê? Os campos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. O que é que vai ser arrebatado do aprisco? E nos currais não haja gado. Não haja o quê? Gado. Versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Perceba que o profeta Abacuque, profetizando, ele vai citar um por um daquilo que era as colunas econômicas da nação: figueira, videira, oliveira, as plantações do campo, as ovelhas, os gados. É como se ele dissesse assim: olha, ainda que tudo dê errado, ainda que tudo esteja contraditório, todavia eu me alegro no Senhor. E esta alegria no Senhor me dará forças para enfrentar estas situações. Na nossa vida, não tem somente tempo de sorrisos, Na nossa vida não é somente tempo de abraço, Não é. Não é somente tempo de comemoração. Não. Na nossa vida há tempo de lágrima, há tempos de traição, tempos de perseguição, tempo de luto. Mas a Bíblia está me dizendo que eu posso vencer estas coisas, tudo pela alegria do Senhor que está em mim. Eu posso vencer. E é nesta carta que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a Bíblia está me dizendo que com esta alegria de Deus dentro de mim, eu posso vencer todas as coisas, eu posso enfrentar tudo, eu posso suportar tudo, eu posso permanecer mesmo rodeado de coisas contrárias à minha vida. Eu posso permanecer pela alegria do Senhor que está em mim, por esse estado de espírito, por esse posicionamento espiritual
de fé em Deus, de confiança em Deus, eu posso permanecer. Jesus foi um exemplo disso. Jesus estava no barco com os seus discípulos e de repente aconteceu uma tempestade. Não se via mais estrelas, as ondas subindo de um lado para o outro, balançando o barco, as águas entrando dentro do barco. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. Como Jesus, ele nos deu um exemplo. Ele nos deu um exemplo de paz de espírito, esse estado de espírito, de confiança em Deus, que me dá capacidade de, mesmo em meio à tempestade, permanecer dormindo na confiança de Deus. A Bíblia diz: Pedro, ele tinha sido preso por Herodes. Herodes já tinha matado Tiago, irmão de João. Pedro estava preso. No dia seguinte ele iria ser executado. Mas Pedro estava fazendo o quê? Estava dormindo. O que é então esta alegria? Essa alegria é a nossa total confiança em Deus. É a confiança de que não sou eu que estou no volante da minha vida, mas Deus está no volante da minha vida. A minha vida, ela não é um carro desgovernado. A minha vida não é só um jogo de sorte, mas tudo na minha vida foi pensado por um Deus sábio, inteligente e poderoso. Um Deus que criou o universo com o seu poder, com sua inteligência, com a sua sabedoria. Quando nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor, nós vemos, irmãos, a tamanha sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus no universo, nos astros. A sabedoria de Deus na natureza. A sabedoria de Deus na estrutura do corpo humano. Em tudo a sabedoria de Deus está bem expressa. Foi este Deus que planejou a minha vida. É por isso que eu tenho esta alegria. Eu choro, mas eu não perco esta alegria. Deus, ele vai entrar com providência. Eu me entristeço em alguns momentos, sim, porque eu sou ser humano, mas a alegria de Deus que está no âmago do meu ser é mais forte do que a tristeza que está no meu corpo pecaminoso, que está na minha carne frágil. Eu posso enfrentar de tudo. Eu posso enfrentar qualquer tipo de inimigo. Eu vou permanecer. Você crê nesta palavra que você permanecerá, que você continuará, em nome de Jesus. Libera esta palavra na tua vida. Você permanecerá pela alegria de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, você permanecerá de pé e vencerá tudo que está vindo contra ti pela alegria de Deus na sua vida. Eu poderia ficar aqui a noite toda e mesmo assim não conseguiríamos, eu e você, ver perfeitamente esse mistério desta alegria. Porque a própria Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Então esta alegria excede todo entendimento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, que nós conhecemos estas coisas em parte. É como se víssemos estas coisas por um espelho, em parte. Não vemos perfeitamente. Não conhecemos tão perfeitamente estas coisas e ficam alguns pontos difíceis de entender. Mas chegará um dia em que nós teremos plena compreensão destas coisas.
Porque o propósito desta alegria proveniente de Deus, que está dentro de mim e de você, se concluirá no dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí então eu verei o desfecho desta alegria que Cristo colocou dentro de mim. Então eu verei o propósito desta alegria que Cristo colocou dentro de mim. Eu verei o tamanho, a magnitude do propósito, e eu saberei, olha, esta alegria que Cristo colocou dentro de mim não se restringe às coisas desta terra, às batalhas aqui terrenas, mas eu verei perfeitamente o propósito desta alegria. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Versículo 6. Apocalipse 19. Versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 19 do livro do Apocalipse é o epílogo da história da igreja. É quando a igreja se unirá ao seu noivo, o Senhor Jesus Cristo, nos céus, participando das bodas do Cordeiro, da festa do casamento do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. É lá que nós enxergaremos perfeitamente o sentido, o tamanho, a força desta alegria de Deus que habita dentro de mim e de você. Então, não deixe que esta alegria saia do seu coração. Ninguém pode arrancar esta alegria dentro de você. Somente você é que pode tirá-la. Ninguém pode arrancar. Somente você pode tirá-la e lançá-la fora. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite Deus mais uma vez fortalece a nossa fé. Mais uma vez nesta noite Deus fortalece o nosso coração na sua santa palavra. Deus fortalece a nossa esperança. Em nome de Jesus, porque esta alegria que hoje está dentro do nosso ser, ela é a prova daquela alegria que nós haveremos de contemplar quando nos céus nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não arranque esta alegria de dentro de você. Não permita que Satanás, não permita que os homens, não permita que as circunstâncias, não permita que nada destas coisas venha te persuadir, te convencer a tirar esta alegria de dentro de vocês. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus.
Feche os teus olhos neste momento. Talvez você está passando por um momento de desespero, de aflição, um momento de desânimo, de medo. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite opera na sua vida, trabalha em ti. Senhor nosso Deus e grande Pai, segure nossas mãos, Senhor, e não deixa, Senhor da glória, não nos deixa perder esta alegria que o Senhor colocou dentro de nosso ser quando nos salvou. Em nome de Jesus Cristo nós te imploramos, nós te suplicamos, Pai. Segure nossas mãos, nos fortalece, nos faz, meu Deus, enxergar perfeitamente os teus propósitos, os teus planos. Em nome de Jesus, Senhor, nos faça entender que a força, o poder de vencer a circunstância, de vencer as lutas, as tentações, já se encontram dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.